temos aqui conosco o Dr. Marcelo Bauser, o homem dos 1000 júris, mais de 1000 já, o homem dos 1000 quilômetros, também muito mais do que 1000. Muitíssimo obrigada, Dr. Marcelo, por ter aceitado o convite, por estar conosco aqui, dividindo um pouquinho todas as paixões dele, que é o Tribunal do Júri, o vinho, também a corrida. Vamos aí bater um papo descontraído. E para começar, eu quero saber como e quando que você descobriu a tua paixão pelo Tribunal do Júri. Bom, primeiramente, boa noite, boa tarde, um oi para os meus amigos que estão assistindo, os meus colegas, para Marion, para o Michel. Agradeço a referência por ter me convidado. Parabéns pelo projeto, muito bacana. Eu acho que é bem acessível a todos que gostam de vinho e de direito. Bom, a minha paixão pelo Tribunal do Júri, ela nasceu quando rasparam o meu cabelo assim que eu passei no vestibular. E eu passei no vestibular para direito e praticamente eu não sabia nada de direito, né? Porque eu já era da área de educação física, eu era auxiliar de academia, essas coisas. E aí me indicaram para assistir um Tribunal do Júri, porque lá eu veria o posicionamento de um juiz, de um advogado, de um promotor. E eu fui assistir um júri, como qualquer acadêmico deve fazer. Só que esse júri demorou 3 dias. E ali eu fiquei 3 dias apaixonado por aquilo, foi a melhor experiência que eu tive. E eu saí dali, daqueles 3 dias de julgamento, sabendo o que eu queria da minha faculdade. E durante toda a faculdade eu me preparei para ser um advogado ou um promotor do júri. Nunca me vi como juiz. Eu me via como um daqueles que atuavam no Tribunal do Júri. Não que eu achasse que o juiz ficasse muito inerte, mas eu queria fazer parte da... Você queria defender uma tese. Eu queria defender uma tese. Então a minha paixão nasceu ainda antes de ingressar no curso, mas buscando saber o que o curso me reservava. E, doutor Marcelo, como a minha sempre tem uma curiosidade, como funciona a preparação para o júri? Porque a gente sabe que no júri tem que saber página por página. Exatamente. Né? E aí aqui em Curitiba, pelo menos, a pauta é um júri atrás do outro. Eu que já fiz júri contra o doutor Marcelo, sei que ele sabe página por página. Como que é essa preparação? Na verdade, essa dica quem me disse foi um advogado, experiente advogado, até aqui vai uma homenagem ao doutor Pilate de Ponta Grossa, que quando, numa palestra, disse que o tribuno do júri, o primeiro livro que ele tem que conhecer é o processo. Depois ele tem que conhecer a medicina legal e depois as leis e depois a doutrina. Porque se ele não conhecer o processo, ele não vai saber nada do processo. Então, desta dica que ele nos passou ainda nos tempos acadêmicos, eu levei para a minha vida profissional. Então, quando eu me preparo para um processo, e claro, até chegar em Curitiba não era assim. Você tem o mesmo preparo que um advogado. É um júri por mês ou 2 júris por mês. Aqui em Curitiba, que é uma vara especializada, nós fazemos júris diariamente. Atualmente, hoje nós dividimos com outros promotores, mas durante pelo menos uns 5 anos eu fiz consecutivamente um júri por dia, na média de 18 a 19 júris por mês. Então, mas quando eu aqui cheguei eu já tinha determinada prática, né? O que dificultou e me dificulta hoje é o processo eletrônico. Então, por isso que eu ainda faço a impressão de todo o processo. Porque a minha facilidade de ter o processo impresso, ela me dá uma segurança, inclusive para que eu possa sublinhar, voltar na página, observar uma folha com a outra, que às vezes no computador a gente deixa a rolagem nos passar batido. Então, minha preparação ela começa numa primeira leitura como um espectador. Eu faço a primeira leitura para saber o que aconteceu, né? Eu leio assim e fecho, sem partido algum. A segunda leitura eu faço como advogado, porque advoguei no Tribunal do Júri. Fui 4 anos advogado do júri. Então eu faço a leitura aí como advogado, na busca da absolvição daquela pessoa. E não me convenço. E aí eu digo, bom, então não me resta outra alternativa senão pedir a condenação. Claro que nada impede que durante a instrução do plenário, e isso já ocorreu de diversas formas, de eu ir para pedir, exemplo, uma condenação, baseado naquilo que eu havia estudado, mas a instrução do júri se reverte. E aí me deixa uma posição
é difícil, então eu peço absolvição ou desclassificação, ou seja, qual outra tese. Como já aconteceu de casos em que eu fui preparado para pedir absolvição e em plenário inverte-se e me aparece provas para a condenação. Então o tribuno do júri, principalmente o promotor, ele tem que estar preparado para que tudo possa acontecer. Então você não pode ter um formato, a meu ver, né? Você tem que chegar lá e estar preparado para tudo que pode acontecer. E isso os livros não ensinam. Sim. Isso é o dia a dia. E a gente abriu o programa contando que o Dr. Marcelo já fez mais do que 1000 júris, né? E isso já faz um tempo que completamos o aniversário do 1000º júri, então agora já devem ser 1100, 1200, por aí. Né? O doutor estava comentando. Qual é a grande diferença do seu primeiro júri para o 1000º? Em termos de sentimento, em termos de atuação, quando você pisou no primeiro júri, pisou no 1000º, o que é a grande diferença? Bom, nós temos que contar praticamente a história, né? Que quando eu fui fazer o primeiro julgamento, eu fui como advogado. E eu acho que esse júri, eu não conto nos 1000. Eu conto os 1000 só como promotor. Mas o primeiro júri que eu fui fazer como advogado é um júri de responsabilidade. Eu senti o peso da beca do advogado, né? Porque fomos contratados para aquele serviço, era um caso de aborto, com a parteira e a parturiente, havia todo um sentimento né? Então, havia uma sensação de uma responsabilidade muito grande em razão do contrato firmado entre advogado e parte. Como promotor de justiça, o meu primeiro júri, me preparei até para pedir a condenação, era uma tentativa de homicídio, convencido que estava, foi em Nova Londrina, em 1995. E a história era que o réu teria dado uma machadada na vítima. E a vítima ficou internada e, em razão disso, não morreu em razão do atendimento médico. No entanto, a vítima chega no plenário e diz, não foi isso que aconteceu. Ele foi realmente me dar um golpe, mas a lâmina do machado escapou daquele pedaço de madeira e aquilo que me atingiu foi sem querer que ele me atingiu. Ou seja, daí eu tive que pedir uma desclassificação, né, por uma lesão corporal culposa, né, e alterou tudo. Então, se você pegar esses dois sentimentos e esses dois primeiros júris, fez com que eu observasse que nós não devemos ir preparados para aquilo que a gente quer que aconteça, né? O promotor não pode ir lá pensando que eu quero a condenação, porque é caso de condenação e eu vou conseguir a condenação tendo aquele objetivo como sendo dele próprio, porque não é dele, a causa não é dele. E isso, no início de carreira, desgasta advogados, promotores. Porque como não é uma conduta, uma audiência, digamos assim, que a gente faça diariamente, e é uma audiência exposta, né? Porque tem plateia, tem jurados, tem fiscais, entre aspas, que é a própria sociedade, a gente não quer errar. Então, a gente se cobra muito no início da carreira. Com o passar do tempo, aquilo vai se tornando natural. É como, eu não sou professor, vocês são professores, é como dar aula. Eu tenho uma dificuldade enorme se vocês pedirem para que eu preste uma aula. Eu não tenho essa capacidade. Acredito que não tenho. Mas, claro, a partir do momento que a gente começar a treinar isso flui naturalmente. Mas o júri é muito mais simples que dar uma aula, por mais que você conheça do assunto. Então, eu vejo assim que, com o passar do tempo, e aí já se vão quase 25 anos, ou seja, metade da minha vida eu estou como promotor de justiça fazendo júris, e aí a marca a mais de 1000, porque se você colocar os dias úteis que tem, para chegar à marca de 1000 você tem que fazer pelo menos 100 ou mais de 100 por ano. Então são 25 anos fazendo júris. É este dia a dia que me traz hoje, assim, não digo a confiança, mas a segurança, né? Primeiro, porque eu me convenço daquilo que eu pretendo sustentar. Enquanto eu não me convenço, eu não sustento. E eu sempre dou essa dica para qualquer pessoa que vai iniciar o júri. Se você não se convencer daquela tese que você vai sustentar, a ponto de você ir pedir uma discussão com algum colega teu, pode ter certeza que você não está seguro da tua tese ou a tua tese não é a convincente. Então, no caso, indúbio pro réu,
é aí que a gente aplica, né? E, tanto é verdade que para quem já assistiu os meus júris, eu já fiz júris, por exemplo, de solicitação de condenação em 5 minutos, mas para pedir absolvição é 1h30. Porque eu, como promotor de justiça, eu acredito que eu tenho que demonstrar mais o porquê eu levei aquela pessoa até, eu digo Ministério Público, né? Levamos aquela pessoa até o tribunal do júri e ali pedimos a absolvição. Por que não foi feito antes, né? Aí tem a questão do procedimento, a competência e até mesmo a própria prova produzida em instrução. Doutor, nesses mais de 1000 júris, teve algum que te marcou? São... E por quê? Eu destaco um, aqui em Curitiba, logo que aqui cheguei. Ele me marcou porque, primeiro, envolvia uma criança vítima, né? Uma criança de 8 anos, 7 anos, uma menina, cuja a madrasta, em razão de estar grávida, e a menina dizia que aquele filho não poderia ser irmã, enfim, uma discussão entre uma criança e a madrasta. A madrasta se aproveitou que o pai saiu e desferiu 54 facadas na menina, inclusive deixando a faca cravada no peito e até o fogo. Só que o material para ela utilizado para atear fogo, ele não era suficiente, então queimou só o cabelo da menina e ela saiu da casa. E depois ela retorna como se nada tivesse acontecido e chama uma vizinha para entrar na casa. Então ela articulou tudo, premeditou tudo, né? Então esse crime me chocou porque a foto do local do crime, você vê uma criança de 7 a 8 anos morta com aquela brutalidade por uma questão tão fútil e praticado por uma madrasta que estava grávida. Então aquilo chocou, é um crime que não me sai da cabeça. Eu tenho a imagem daquela criança até hoje na minha cabeça, assim, e foi condenada, né? Por certo já cumpriu a pena, já saiu, mas não me sai da cabeça porque foi chocante a cena e a atitude dela como mãe, né? Como madrasta, foi um absurdo. Isso não me sai da cabeça. Salvo engano, eu ouvi falar desse júri, ficou bastante conhecido à época. Teve alguma discussão sobre imputabilidade e inimputabilidade dessa grávida, sim, algo assim? Exatamente. Havia uma discussão se ela estava ou não sob efeito de algum transtorno mental na época, né? Mas não, ficou demonstrado que não, e não estava mesmo. Tanto que ela conseguiu criar factoides, né, assim, que a polícia na época, se não fosse um investigador com um tino aguçado, não perceberia, né? Daí quando efetivamente a coisa veio à tona, daí ela confessou e inclusive no próprio júri ela confessou. Bom, além da paixão pelo tribunal do júri, o Dr. Marcelo também tem essa paixão pela corrida. Não só pela corrida, né? Sim. Mas também pela corrida. Eu queria saber qual que é a semelhança entre uma maratona e um júri. Bom, os dois são difíceis, né? Os dois precisam de preparo físico. Para mim, maratona na verdade, a gente fala maratona em lato sensu, né? Ou seja, qualquer esporte que você vá fazer, ou qualquer atividade física que você se predispõe a fazer, você tem que se preparar para ela, de uma maneira ou de outra, né? Adquirir vestimenta, procurar algum auxílio profissional, às vezes até emagrecer um pouco, enfim. E para o júri é a mesma... Direta para mim. Não, e para o júri é a mesma coisa. Você vai ter que se preparar, você vai ter que comprar livros, você vai ter que estudar, você vai ter que se preparar. Às vezes até buscar um auxílio com um perito, alguma coisa de uma matéria que você não entende. E um julgamento do tribunal do júri, conforme for, já teve julgamentos aqui de 30 dias, né? O tribunal do júri já teve 30, uma semana, 3, 4 dias. Então, a gente sempre brinca, o júri tem hora para começar, mas não tem hora para acabar. Então, você tem que estar preparado para aquilo. Tanto que eu falo que durante todo o meu tempo que estou aqui em Curitiba, eu nunca solicitei um adiamento por qualquer motivo. Eu sempre estive presente, independente das dificuldades que eu tinha, sejam pessoais, sejam físicas ou familiares. Eu tinha que estar lá, eu sou um profissional, eu tenho que estar lá. Então, nunca pedi adiamento, nunca concordei com o adiamento, muito pelo contrário, porque eu acho que o adiamento ele tem que ser a última ratio, né? Então, porque é uma pauta grande, são jurados, é muito gasto público envolvido para que você adie uma solenidade daquela.
Então, eu sempre fui muito profissional com relação a isso. Não gosto de atrasar, né? E até porque o atleta, se atrasar, perde a largada. Perdendo a largada, você perde a corrida, né? Então, eu acho que a comparação não a nível de competição. A gente não pode falar que o júri é uma competição, porque a maratona é uma competição, mas é uma competição com você mesmo. O júri, de certa forma, é uma competição, mas uma competição de teses entre dois profissionais. Uma tese vai ser vencedora, a outra vencida, mas não significa dizer que aquilo está certo, porque você pode ter um recurso revendo aquela decisão. Mesma coisa na corrida. Quantas pessoas às vezes correm, levam a medalha, mas depois tem doping, né? E perde a medalha. Então, às vezes, acontecem essas coisas. Então, eu vejo os dois como preparação. Os dois exigem uma preparação. Um física, o outro física e intelectual. Né? Doutor Marcelo, tem uma dúvida que é pro lado acadêmico. Tem aquele crime do artigo 122 do Código Penal, que não sei por qual razão o professor adora cobrar, concurso adora cobrar, instigação, participação, suicídio. O senhor já fez algum júri com esse crime? Porque o Murilo Buchmann, lá, o professor da Curitiba, o Francisco Assis do Rego Rocha, lá, que foi professor de processo penal, fez vários professores, fizeram vários júris, nunca ninguém viu esse crime. Efetivamente, eu nunca fiz um júri de instigação ou auxílio-suicídio, nunca fiz. Já atuei em inquéritos, mas a prova é muito difícil. Para você fazer uma denúncia que a pessoa efetivamente instigou, auxiliou, deu a arma para a pessoa se suicidar, no contexto geral do próprio inquérito, a prova fica frágil. Então, na maioria das vezes, o inquérito é arquivado em razão do próprio suicídio. Talvez um dia ainda tenha a felicidade de fazer. Agora, uma questão, por exemplo, que me chama a atenção, aproveitando, é a questão do infanticídio. Porque o infanticídio, a meu ver, não deveria ir a júri. E explico. Ou é um homicídio, ou não é um homicídio. Porque se não é um homicídio e é infanticídio, o juiz aplica a pena do infanticídio. Não justifica um Ministério Público denunciar uma mulher por infanticídio, levar aquilo a infanticídio, a defesa pretende o infanticídio, porque está demonstrado que ela, no estado puerperal, matou. Já é um benefício. Então, cá entre nós, por que o promotor vai denunciar por infanticídio, a defesa vai dizer que é infanticídio, o juiz vai pronunciar por infanticídio, vai ter recurso, não sei por quê, vamos fazer um júri para dizer que aquilo é infanticídio? Só se fosse negativa de autoria, materialidade. Exatamente. Não, mas nesses casos, não né? tem classificações. Não há a meu ver, não há necessidade de mandar ao júri, porque a tese é idêntica. A prova diz que é infanticídio, então, a meu ver, o que se discute, no caso, claro. Então, o promotor que denuncie por homicídio, que é o mais, e depois se convença do contrário, né, pelas teses apresentadas pela defesa e peça a desclassificação pelo infanticídio. Aí sim vai fazer o júri por infanticídio. Mas, ao meu ver, uma denúncia por infanticídio totalmente desnecessário. A jurisprudência ainda não se firmou nesse sentido, como é o caso da inimputabilidade, que hoje já está firmado. Se a tese for única dos dois, não há necessidade de fazer o júri, o juiz aplica a absolvição sumária e a medida de segurança. Eu acredito que o futuro tende a acontecer isso. Essa resposta até me lembrou uma outra pergunta que eu tenho curiosidade. Quando o Ministério Público pede absolvição e a defesa pede absolvição e os jurados condenam, né? Essa é uma situação estranhíssima, a gente tem essa possibilidade. Já aconteceu. Enfim, ia perguntar isso. Já aconteceu várias vezes, várias vezes. Não foi nenhuma, nem duas, nem três, várias. E o mais interessante, há recurso depois da defesa e nós, em contra-razões, praticamente fazemos remissivas as razões da defesa, né? E o tribunal mantém a decisão do júri como soberano. Então, é complicado, mas... Dr. Bauser, o senhor como um ferrenho atuante no júri, assim como alguns colegas nossos, colegas seus, tem muito essa tese de que a competência do júri deveria ser ampliada para outros delitos. Você também é entusiasta dessa tese? Não sou um entusiasta, mas eu tenho uma ideia de que os crimes, por exemplo, praticados por pessoas que têm cargos políticos, que cometeram o crime durante o cargo político, né, colarinho branco, improbidade administrativa, etc. Esses crimes, pessoas que foram eleitas pelo povo deveriam ser julgadas pelo povo. Pode ver que a maioria não quer, né?
Então fica aí esse dilema, né? Se o próprio povo que elegeu em determinada comunidade pode absolver ele justamente em razão disso, ou ao contrário, né? Por ele ser aquela pessoa, a sociedade tendo a oportunidade de o colocar para fora ou detê-lo, assim o fará. Então a minha ideia é que crimes de responsabilidade, né, deveriam, a meu ver, não que deveriam, mas é uma ideia, uma sugestão que fica. Porque já que ele foi eleito pelo povo, que sejam julgados pelo próprio povo. Interessante. E doutor Marcelo Bauser, nesses mais de 1000 júris que já foram feitos como promotor de justiça, teve algum que você entrou e as coisas saíram completamente diferentes do que você pensou, ou que você se emocionou, ou que quando você viu você estava fazendo algo muito diferente do planejado, enfim, teve alguma situação assim? Teve. Eu não vou relatar o nome, claro, mas eu me preparei para o júri. O júri era uma chacina, foram 8 pessoas mortas, e havia o réu preso, suspeito de ter praticado ou participado daquela chacina. Mas a prova era ínfima. Lá no fase de inquérito, uma pessoa dizia da participação dele e nada mais, e ele negava. E eu cheguei para o advogado, ali no cafezinho, e disse: doutor, olha, o senhor vai ouvir as testemunhas? Que eu estou pensando em desistir das testemunhas e nós irmos para o debate. Eu quero ouvir uma testemunha de defesa. Falei: tudo bem, então fique à vontade, eu vou desistir das minhas. E desisti das testemunhas de defesa. Quando chega a testemunha da defesa que ele queria ouvir, a primeira coisa que a testemunha de defesa fala assim: eu queria falar sem a presença do réu. Bom, ali já estranhamos. Bom, enfim, essa testemunha de defesa contou toda a participação do réu, com requintes de detalhe, como foi, o porquê e tal. Ou seja, aquele júri, então, que eu estava predisposto a pedir absolvição, alterou, mudei e solicitei a condenação e, claro, foi condenado. E a pena foi 143 anos. Imagina. Você imagina. Então, veja, eu tinha, assim, uma convicção que ele poderia ter participado, mas eu não estava convicto. Ou seja, eu ia pedir a absolvição de um culpado, né? Que só não foi possível em razão da testemunha de defesa. Então, veja como as coisas se invertem. E ao contrário também já aconteceu, né? De eu ir preparado para uma condenação, a coisa se inverter em plenário e eu pedir a absolvição. Isso é natural que ocorra. E algum júri já te emocionou? Vários. Nossa. Quando envolve criança, principalmente, né? Quando envolve criança ou envolve, assim, fatos do nosso dia a dia que você vê que você é propenso a cometer esse tipo de crime, né? O crime do dolo eventual, principalmente, é um crime que mexe muito comigo. Porque todos nós estamos aí sujeitos, né? Seja ser autor, seja ser vítima. Porque ninguém pode dizer assim: eu não vou matar ninguém, mas pode acontecer. Então, o dolo eventual é um crime que você tem que ter muita responsabilidade quando oferece uma acusação por dolo eventual e a sustenta. Você tem que ter muita responsabilidade e saber o que aquilo vai te ocasionar no futuro. E é um exercício muito difícil, por exemplo, caso de criança, não pessoalizar a acusação? É difícil porque a criança, ela é vulnerável, né? Por exemplo, eu fiz um julgamento uma vez que a criança morreu, estava havendo aqui no Parolim uma guerra de gangues e a mãe estava vestindo a criança num domingo para levar para a primeira comunhão. E para que ela conseguisse fazer a barra da saia da criança, ela colocou a menina em cima de um banquinho. E com isso ela ficou da altura da rua. E a bala veio e atingiu a cabeça da menina, que morreu com o vestido da primeira comunhão. Imagina. Isso que culpa teve essa menina? Que culpa teve essa mãe? E aqueles que estavam brigando ali por causa de um território de tráfico de drogas, né? Então, como você não vai pessoalizar uma coisa dessa, né? A gente não admite uma coisa dessa. E ficou comprovado a arma de quem saiu o tiro e atingiu a menina. Aquilo é uma cena absurda. Então, essas coisas não tem como se emocionar. Você olha a foto do local do crime, o branco manchado de vermelho, Sim. não tem. Não tem como se emocionar. E doutor Marcelo,
Para quem quer atuar no júri, para quem quer seja um advogado, seja um promotor bom no tribunal do júri, qual talento, qual característica que você considera que seja essencial? Humildade. Só. Muito bom. E você tem notado essa característica e esse talento por aí? Em alguns sim, em outros nem tanto. Né? Mas na grande maioria, por sorte, a gente consegue transmitir isso, né? Não se deixe levar pela vaidade, né? A vaidade acho que é o maior pecado do homem. Então, e a humildade acho que é o maior atributo que a gente deve ter. Seja humilde. Antes de começar o programa, eu e o Dr. Bauser já estava conversando sobre as questões dos júris simulados. Os alunos gostam muito dessa atividade. Sim. E eu achei interessante porque o Dr. Marcelo estava falando uma visão um pouco diferente que ele sente e pensa a respeito da forma como esses júris simulados estão se dando. Então, se você puder dividir com a gente essa sua impressão? A impressão que eu vejo, porque como eu já estou há 15 anos fazendo o Tribunal do Júri, então praticamente 5 turmas, a meu ver, né, por baixo, já se formaram e são meus adversários hoje, né? Mas eu verifiquei que alguma dessas turmas que vieram de faculdades que participaram de júri simulado, não todos, é claro, o júri simulado virou para eles uma competição. Uhum. E gera naqueles alunos a competição, às vezes sadia, às vezes nem tanto. Mas quando ele vai para o júri real, ali é diferente, né? Ali o sentimento é real, não é simulado. Sim. Não há uma virtualidade naquilo ali. E muitos ou não conseguem mais, em razão, talvez, porque acharam que foram felizes no primeiro julgamento e no segundo não praticam mais o júri, né? Então eu acho que o júri simulado hoje ele só tem que rever o conceito, ao meu ver, de não colocar o vencedor, né? Eu acho que eles, a partir do momento que terminou o júri simulado, aquele jurado tem que fazer um feedback de quem achou melhor, os alunos que assistiram, para que eles mesmos se autoavaliem da sustentação que fizeram, né? Porque o resultado do júri simulado é o que pouco importa. Em termos de tese, em termos de oratória, sou favorável ao júri simulado, tem que acontecer, né? Outra coisa que também vejo no júri simulado, para não se perder tempo, era possível fazer 2 júris simulados. De que adianta você levar uma testemunha no júri simulado se ela não foi testemunha de nada? Sim. Né? Ou seja, ela vai repetir aquilo que está nos autos. Ou seja, então, 2 horas de oratória para cada lado, dá para fazer 2. Então eu verifico o júri simulado de um dia. Eu digo, mas por quê? Não, porque a gente ouviu o testemunho, mas eles testemunharam o quê? Eles só estão reproduzindo aquilo que está nos autos. Sim. Né? E aí, claro, as defesas e a acusação daquele júri simulado vai tentar fazer uma pegadinha para aquela testemunha. Mas aqui ela se contradiz. Mas ela não se contradiz porque ela não era testemunha. Então eu acho que o júri simulado ele tem que treinar, a meu ver, a oratória, a postura, a técnica da pessoa, né? E corrigir, se possível for, alguns detalhes. Ou até elogiar aquilo que é melhor. Então não levar o júri simulado como competição. Porque, querendo ou não, quando ele for ao tribunal real, ele não vai querer a derrota. Até porque ele foi um vencedor. Porque o derrotado não vai. Isso é fato. Porque são 3 tipos de pessoas que vão ao júri. Os que nunca fizeram, os que fizeram e ganharam, e os que fizeram e fazem e gostam. Os derrotados não pisam lá. E antes da gente finalizar, e aí vou passar a palavra para o nosso oficial entrevistador do vinho, que é quem entende. Hoje vai ser bom, porque vocês dois entendem muito de vinho. Não. Eu só bebo umas tacinhas. Eu queria saber se na sua visão existe essa ideia de perdedor ou vitorioso. Enfim, existe essa ideia de ganhar ou perder num júri? Essa é uma boa palavra? Essa é uma boa definição para um fim de júri? Eu não vejo como vencedor ou perdedor. Mas eu vejo que você sustentou uma tese, né? E aquela tua tese, o resultado foi positivo. Então, se você sustenta uma coisa e ela foi positiva, não que você seja o vencedor, porque hoje eu falo como promotor de justiça, né? Que como advogado, você tem uma responsabilidade, você tem um contrato, você foi contratado para aquilo, né? Então você venceu aquela causa para a qual você foi contratado. O promotor de justiça ele não tem o compromisso com aquela causa, ele tem o compromisso com a sociedade. E hoje, no atual sistema penitenciário,
Se você comemorar uma condenação, você está sendo pior que o próprio acusado naquele crime que ele cometeu. Porque, na verdade, você está encaminhando aquela pessoa, embora tenha cometido um crime grave, mas para um lugar que deveria ser de ressocialização, de tratamento, ou enfim, de possibilitar um retorno a ele, que não é o adequado. Então não há hoje aquele sentimento de, entre aspas, de vitória. Porque é uma vitória derrotada. Porque você está encaminhando ele para um lugar que não é aquilo que você queria que fosse. Mas o problema é que, enquanto lá não for arrumado, é para lá que eles vão, né? Agora, não é porque lá está ruim que eu também não... o negócio é o seguinte, vamos pedir a absolvição dele porque lá não é lugar para essa pessoa. Desculpe, aí também não. Esse erro discurso... contra o erro, né? E essa retórica vira, de certa forma, em muitos dos julgamentos que eu tenho inventado, uma retórica muito forte a favorável à defesa. Se você pega um cidadão primário, bons antecedentes, pai de família, que nunca cometeu nenhum crime, mas cometeu um crime grave, às vezes o jurado se deixa levar... O jurado compra? Ou o jurado se deixa levar, não, efetivamente essa pessoa não merece para penitenciário, por mais que ele tenha cometido o crime. Sim. Né? Doutor, agora vamos passar então para a parte do vinho. Como que um atleta concilia esse vinho? Oi, essa pergunta me interessa. Não que eu seja uma atleta. É a mesma coisa Mas eu como tenho que vocês, advogados e professores, conciliam fazer esse projeto, esse programa, né? Eu acho que a gente consegue, com equilíbrio na vida, fazer tudo. Você consegue treinar, você consegue trabalhar, você consegue se destacar e consegue se divertir, né? Com amigos, com a família, né? Tomando um bom vinho, uma boa companhia. Isso não faz mal a ninguém. O que faz mal é o que sai da boca do homem, não o que entra. Muito bom. Adorei. Vou lembrar isso quando for pensar em dieta. E a gente sempre pede aí para os nossos convidados dar uma dica de um vinho. Um vinho que marcou, um vinho que é bom, um vinho que vale a pena. São vários, né, Michel? São vários. Mas eu indico, e sempre indico, pelo custo-benefício, um vinho bom, é um vinho italiano, chama-se Yumi. O Yumi eu conheço, muito bom mesmo. Eu acho que é um vinho que não há... Difícil ver alguém que tome e não aprecie. Então, eu acho que ele veste a todos, né? Você é mais dos europeus, então? Não por isso, mas foi um vinho que eu indico e eu sei que todo mundo para quem indiquei tomou e não teve erro, né? Mas eu tomo de todos, né? Eu não tenho preferência o europeu, o aqui da América Latina, enfim. E quando finaliza o júri, rola uma tacinha, doutor? Dependendo do júri, às vezes até mais que uma taça. Não por ser merecedor do vinho, mas é um momento de relaxamento, um momento que você senta e começa a fazer um feedback de todo o trabalho realizado, né? Eu acho que todos fazem isso. Eu acho que não é só o promotor, não é só o advogado. Qualquer pessoa da sua vida tem um momento que você precisa estar sozinho e rever aquilo que você fez, rever os erros, né? Os acertos. E a gente só cresce com isso, né? A gente só cresce com isso. Você avaliar aquilo que você tem para trás. Não o que vai fazer para frente. Para frente a gente não sabe. Mas você olhando para trás, né? Todo mundo fala que eu tenho 1000 júris, que eu tenho 1000 júris. Olha, se eu fiz os 1000 júris, eu devo isso aos meus adversários, né? O meu adestramento não fui eu que fiz assim. Foram a defesa, né? Quanto mais adversários eu enfrentei, quanto melhores? Quanto melhores, melhor foi o meu preparo e vice-versa. Então a gente eu acho isso, aos meus adversários, e digo adversários de tribuna mesmo, né? Que todos eles, a Marion é uma delas, são meus amigos, né? São raros aqueles que mantêm alguma rusga. Muito bom. Então, um brinde à amizade, Viva. Um brinde a esse programa. Espero que vocês gostem tanto quanto nós gostamos da presença do Dr. Marcelo Bauser. E mais uma vez, muito obrigada pela sua presença. Muito obrigado pelo convite. Um brinde. Um brinde. Olá, tudo bem? O vinho que participou da conversa de hoje foi o Mas Martinez Menu, safra 2015, da região do Priorato, Espanha. Tendo ganhado notoriedade somente a partir da década de 90, a região do Priorato é muito festejada e reconhecida na produção dos vinhos longevos e potentes. O Menu é um ótimo exemplar da região. Aroma de frutas maduras, de ameixa seca. Esse vinho traz muita elegância e acompanha um assado como ninguém. É um ótimo vinho. Fica a dica.
Tchau!